Glórias. Salve o nosso papai, Senhor. Amém. Essa é a passagem que se encontra lá no livro de João. Glória a Deus, aleluia. Livro de João, capítulo 18, versículo 10. Aleluia. Glória, glória. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum pode ter poder, nenhum poder terás contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Amém? Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui fala que logo depois que Jesus Cristo ali foi entregue nas mãos ali de Pilatos, Pilatos ali começou a conversar um breve julgamento para com Jesus Cristo. E a palavra do Senhor Deus diz que todo momento que Pilatos falava, perguntava se de fato ele era o Messias, Jesus Cristo não falava nenhuma palavra, ele ficava em silêncio. A palavra do Senhor Deus diz que Pilatos ali disse que para ele temer, porque ele teria poder, Pilatos ali teria poder para matá-lo, para entregar para a cruz, para a crucificação, ou teria poder também para libertar e que ele falasse alguma coisa. Para que tudo ali, eu creio, pela palavra que ele falasse, serviria para bom ou para ruim. Só que ele não falou uma palavra, muito pelo contrário. Quando Pilatos falou isso, ele diz: ó, ninguém tem poder contra mim, a não ser que o poder venha do céu. Em outras palavras, Pilatos não tinha poder sobre Jesus Cristo, apesar dele ser o imperador daquela época. Mas ele só tinha poder contra Jesus Cristo se esse poder viesse de Deus. Glória a Deus. O poder o poder requisitivo aqui da terra, militar, o que fosse, não chegaria aos pés de Deus. Aleluia. Não chegaria aos pés de Jesus Cristo. Glórias. Aí ele complementa dizendo dessa forma: mas aquele que me entregou a ti, esse terá o pior pecado. A gente pode pensar que aqui a palavra do Senhor estava falando que era Jesus Cristo falava em relação a Judas ali, mas a palavra do Senhor, eu creio aqui no meu ponto de vista, que Jesus Cristo aqui estava apontando para os fariseus, que foi os que entregaram Jesus Cristo a Pilatos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que pregavam a palavra, mas não viviam, como a palavra do Senhor Deus diz, eles dão cargo que nem eles mesmos podem carregar. Eles inventam leis, eles tentam que a lei seja cumprida, mas só que nem eles mesmos cumprem as leis. Louvado seja o nome do Senhor. A esses é que vem o verdadeiro pecado. E muitas das vezes, irmãos, a gente vê que hoje não é diferente. Hoje a gente vê que existem muitos e muitos fariseus no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas que pregam coisas que não vivem, muitas pessoas que falam coisas que não fazem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que ter ciência que nós estamos falando, não é de nós. Uma coisa é eu chegar aqui e pregar de mim: olha pessoal, eu sou bom, eu sou maravilhoso, vote em mim, porque eu vou dar isso e isso para vocês. Uma coisa é eu falar de mim, irmãos. Uma coisa é eu chegar aqui e dizer: ó, meu trabalho foi assim, meu trabalho foi assado, mas hoje eu estou aqui com coragem, e se vocês trabalharem também vocês vão estar. Mas não, a gente prega sobre Cristo. Aleluia. E esse nome tem um peso. Esse nome, ele não é um nome qualquer, ele é um nome sobre todo nome. Glória a Deus, aleluia. E aqueles fariseus, eles pregavam heresia. Eles pregavam coisas que eles não viviam. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje a gente vê, eles obrigavam as pessoas a fazerem coisas que eles não faziam, baseado na lei. E hoje a gente vê, irmão, que no meio cristão é dessa forma. No meio cristão, eu falo isso
em relação a pastores, eu falo isso em relação a membros, eu falo isso no todo, completo, irmão. Porque muitos e muitos e muitos desse mundo, não falo da igreja, eu falo no mundo, incluo, geral. Muitos são, irmão, os que pregam e não vivem a palavra. E esses serão cobrados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho muito medo disso, irmãos. De verdade, eu tenho muito medo, porque eu sei, a irmã Aninha falou esses dias aí atrás, que eu vou ter que prestar conta das almas quando chegar lá no céu. E isso, irmão, naquele momento que ela falou, a gente levou na brincadeira. Mas isso é uma coisa tão séria, irmão. Isso é uma coisa para a gente parar e pensar, porque eu não vou prestar conta com nenhum de vocês. Eu vou prestar conta com o grande eu sou. Eu vou prestar conta com Cristo, irmãos. Então é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade sem precedente. Então, o que eu tenho para falar, eu tenho que falar, irmão. Porque depois eu serei cobrado, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que gostem, que não gostem, que queiram, que não queiram, mas a palavra tem que ser pregada e eu tenho que viver essa palavra. Meu Deus, aleluia. Porque se eu não viver essa palavra e não repassar essa palavra, eu não estou fazendo nada de bom aqui. Aleluia. Eu estou pregando para as paredes, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar me tornando um cego, guiando outros cegos para o buraco. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu e nem você devemos ser semelhantes a esses fariseus. Por muito pouco, irmão. As pessoas entregam Jesus Cristo, simbolicamente falando, não em relação a dizer, está aí Jesus, mas não, irmão, por ações, por pensamentos, por forma de falar. Louvado seja o nome do Senhor. São gestos gesticulados que faz com que nós entreguemos a Jesus Cristo, renunciemos a Jesus Cristo. E tudo isso conta, irmão, no último dia. Tudo está sendo anotado, irmão. Tudo está sendo anotado. Tudo. O irmão, a irmã Aninha pegou e falou aqui hoje sobre a diferença sobre as pessoas do mundo e os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas ali ímpias seguem ali firmes, mas são ímpias. E muitas das vezes tem até mesmo mais sabedoria que os crentes, como o irmão Cici falou. Louvado seja o nome do Senhor. E que a diferença nossa é que nós temos Deus. Glória de fato, irmão, a diferença dos ímpios para os crentes é que pela palavra, não é uma coisa que sai da minha boca, irmão, é bíblico. Pela palavra eles buscam, eles vivem, eles se submetem, como a gente pode ver aí as freiras, se vestem, se cobrem todas, para que ninguém possa ver o seu corpo. Elas ficam ali, elas vivem, entre aspas, em santidade, porque o Rodrigo é prova viva. Eu já conheci uma freira que ela já enrolou o Rodrigo. Então estrangar o Rodrigo e voltou e disse que ia pagar e nunca mais pagou. Então, irmão, aqui às vezes a gente brinca, mas a gente vê nesse caso, elas se resguardam, irmão. E a gente vê muitos católicos praticantes, eles também lêem, eles estudam, eles fazem ali discipulados, ali teologia, para aprender com a palavra, está sempre nos trabalhos, mas a diferença deles para nós, irmãos, biblicamente falando, como o irmão Cici falou, é que eles são criaturas e nós somos filhos. Glória a Deus, aleluia. Criatura é uma coisa, filho é outra coisa. Criatura é quem foi criado por Deus. Filho é aquele que foi separado por Deus, escolhido, aquele que reconheceu o Pai como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. A diferença nossa para eles é essa. Entendeu? Por isso que nós temos que dar crédito a isso, irmãos. Os fariseus ali, eles eram criaturas. Eles pregavam, mas eles não viviam. Eles não conheciam a verdadeira verdade. Pela palavra, eles rejeitaram a verdade que foi Cristo. Eles levaram a verdade para a crucificação. Mas os discípulos não. Os discípulos eram filhos. Os discípulos agarraram a verdade. Os discípulos seguiram a verdade. Os discípulos aprenderam a verdade. Como o irmão Cici falou aqui, ó, um discípulo, o qual traiu Jesus Cristo, pediu para que nós viéssemos orar em espírito em todo o tempo. Ele traiu, mas ele era filho. Ele
tinha absorvido toda a verdade. Até porque a palavra dele, por mais que esse homem tenha pecado contra Cristo e tenha sido um pecado grande, o nome dele está na Bíblia, irmão. Glória a Deus. A palavra dele está na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso merece crédito. Então, irmãos, a nossa diferença é essa. Nós temos que ser diferente dos fariseus dos dias de hoje. Temos que ser a diferença, temos que viver, pregar e viver, buscar cada vez mais a presença do Glória a Senhor. Deus, aleluia. Vigiar, irmão, em todo o tempo. Aleluia, Porque glória a quando Deus. fala a palavra, o inimigo está por aí, irmão, como um leão, rugindo, bramando, tragando, irmão, aqueles mais fracos. Não tem os mais fracos que dão brecha, é esses que ele gosta. Ele está procurando os mais fracos ali para tragar. Um mais fraco em meio aos mais fortes. Que sejamos hoje os mais fortes. Nesse século XXI, irmãos. Que nós venhamos buscar mais a presença de Glória a Deus. Deus, Que nós venhamos se afastar do pecado, irmãos. Glória a Que nós Deus. não venhamos ser rotulados como fariseus, falsos profetas, e sim verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus.